a Federação Baiana de Apicultura e Meliponicultura, porque nem cartão de meliponicultura eles tinham. Vai lá, liga para o cara da federação e se vira no 30, porque eu não tenho como indicar ninguém. Tá? Isso não é a primeira vez que acontece. Em vários eventos desse tipo aqui, a gente percebe um interesse fantástico. E o mel amargo e o mel cremoso foi o sucesso dessa exposição nossa. Vocês estão vendo as orquídeas aqui atrás, né? Por que eu disse que a orquídea acabou rápido? Porque Dona Canu levou as orquídeas todas, tipo assim, foi a primeira a chegar e aí acabou. Mas enfim, esse mel amargo, ele foi considerado talvez o mais importante. Por quê? Porque, segundo o pessoal que entende, o amargo do mel combina com carnes salgadas, as combinações lá dos caras, sabe? E com isso, para churrasco, uma série de pratos salgados, seria o ideal para fazer os molhos, os temperos dele lá. Olha o nicho chegando. E não é só na Bahia não, no Piauí já aconteceu, na Paraíba já aconteceu essa feira e por aí vai. Produtos os mais variados, eu não vou entrar em detalhes, vocês vão ter uma colocação sobre isso, mas isso tudo está no mercado, gente. E o poder público achar que isso não tem importância é loucura. O poder público achar que isso não tem importância é loucura. Esse material está sendo consumido pela população, de diferentes níveis, mas está sendo consumido. Então achar que não é importante olhar para eles e tentar, não vou dizer criar problema não, porque a visão do produtor fala que é fiscal, porque todo mundo morre de medo, não é? É claro que vocês têm que seguir a legislação, mas a gente tem que olhar e ajudar esse pessoal. Muitos deles vivem disso. O sujeito do Maranhão que está produzindo própolis, ele montou uma estrutura para polinizar a acerola com escapotrigona. Falta de conhecimento. Montou 800 caixas de escapotrigona, que é uma abelhazinha, e evidentemente que não polinizou a acerola, e não tem nada a ver a acerola com essa espécie. E aí ele botou a mão na cabeça. Pô, fiz esse investimento, estou cheio de abelha, e a acerola não está polinizada. Aí ele começou a perceber que as abelhas colocavam muita própolis, não geoprópolis, própolis. E aí ele foi fazer, começou a usar isso, pegou umas receitas caseiras, começou a fazer sabão, pomada, não sei o quê, e percebeu que a própolis tinha um poder fantástico, medicinal. Entrou em contato com grupos de pesquisadores que fizeram as análises, viram isso, e o cara hoje vive disso, da consultoria, da palestra. É um produtor rural, vocês precisam ver a figura, é um produtor rural, trabalha em nível de agricultura familiar no Maranhão, famoso hoje no mundo, com esse negócio aí. No dia que saiu a reportagem do Globo Rural, a nível nacional, aí bombou de vez, né? Todo mundo querendo produzir. E esse cara manda aquele sabãozinho preto lá, que é de própolis, aquele shampoozinho, é tudo bem artesanal. Mas cadê o controle de qualidade? Cadê os padrões? Não é que você vai lá pegar e encher o sujeito de normativa, não, mas você acha que está na hora de a gente ter um olhar diferenciado para apoiar e corrigir os caminhos, corrigir os erros. Corrigir erros, porque tem erros também, lógico. Nada é perfeito. Mas ainda existem os contrastes. Isso é em Castro Alves, em cima e embaixo, lá no Maranhão. Enquanto o sujeito de Castro Alves está lá cheio de cortiço, tem 50 cortiços, o Maranhão está lá embaixo, ó, bombando. Quem é que você acha que vai ter sustentabilidade? Quem é que vai conseguir manter a economia? Casa de taipa, de adobe de taipa. É taipa com adobe, né? E embaixo você precisa ver a casa do cara. Humilde, todo mundo humilde, mas com um padrão elevado. Em Rui Barbosa a gente cansou de ver os caras começarem sem nada, morando em barraco. 10 anos depois está todo mundo com sua casinha lá arrumado, sua moto, seu carrinho velho. Isso é sustentabilidade e é qualidade de vida. E não é uma pessoa, são grupos. Claro que para isso tem que ter associativismo. Claro que para isso tem que ter cooperativismo, que ninguém vai produzir quantidade, volume, que o mercado quer, mas ninguém produz. Existe um problema biológico e existe um problema legal. Não é? Quantas caixas você pode ter? Então, se há uma limitação para 40, 50 caixas, o sujeito vai montando vários meliponários que se associam. Essa aí é tiúba. É a mesma coisa, o mesmo padrão. Não, não é o mesmo tamanho, é o mesmo padrão de caixa. Caixa um pouquinho maior do que o do sul. Mas observe, essa abelha tem um ninho desse tamanho assim, mas este pote. Talvez seja a abelha que mais produz mel. Nunca vi uma abelha igual essa. O ninho é pequeno em termos de volume de crias, mas o pote é bastante alto. Perspectiva, meliponicultura de subsistência, vai ter isso, não vamos acabar não. As comunidades tradicionais vai continuar assim e vai ser assim mesmo, como de bambu,
tronco de árvore, caixote rústico. É assim mesmo que vai continuar. Agricultura familiar. A agricultura familiar já está pegando tecnologia. A empresarial não é empresarial, porque eu percebo que as pessoas às vezes têm um receio com empresarial. Mas é uma agricultura familiar já mais tecnificada, o cara está mais atento, está mais preocupado em outras questões. Então, você já vê isso aí, ó. Essa de cá a primeira é na Chapada Diamantina, lá em Jequitibá, a do meio em Quinjingue. Quinjingue, vocês conhecem Quinjingue? Vocês já ouviram falar em Quinjingue? Yeah. Tem um dos índices mais baixos que tem na Bahia, o nível de câncer de pele é altíssimo. Aqui no sertão, um negócio terrível. Não é? No entanto, os caras estão lá sobrevivendo com abelha sem ferrão. Estão lá sobrevivendo com abelha sem ferrão. E o lado de cá é em outro estado. Meliponicultura como estoque da diversidade genética e conservação. Foi feito um trabalho agora, em parceria com a gente, com a professora Ana Maria, e ela mostrou que em ambientes que ocorrem naturalmente as colônias, os meliponários são muito bem-vindos. Então essa môndula que é o sul amarela, instalada em Cavalete e tal, dentro do sítio do sujeito, a área de agricultura familiar, mas do lado tem reservas, tem outras áreas de preservação, e eles fizeram análise molecular e não deu problema nenhum de conservabilidade. É aquilo que eu te falei, depende da área, depende do manejo que você quer dar. Educação ambiental, como eu falei, paisagismo, terapia e meliponicultura para o que vocês pensarem. Contanto que a gente tenha um cuidado com a espécie, com a colônia, vão surgir novas possibilidades. Não é? Vão surgir novas possibilidades. Não se sabe o potencial exato dessa atividade ainda. Uma abelha como a Oxygona tataíra, chamada vulgarmente como caga-fogo, ela esguicha uma substância cáustica que queima a gente, tem um potencial, tem um mel diferencial, tem um potencial fantástico, mas para que serve aquilo? A gente não sabe ainda. E quem vai criar aquilo? Porque o risco de acidente é alto. Você acha que qualquer pessoa vai criar tataíra? Não, tem que ser um técnico especializado para dar parece uma pó pequena, ela queima você e você não percebe, só vê depois. Não é? Nem todo mundo conhece ela, é muito comum na Ilha de Taparica, aqui no litoral nosso. Então tem muito, essa partamona tem muita coisa. Cefalotrigona, existem umas coisas dentro do ninho lá que ninguém sabe o que é, aí vem as crendices, né? Que serve para curar mal de não sei o que, papá. Imagina o potencial que tem isso para se estudar. Ou coisa desse tipo, em Belo Horizonte. Essa foto está na internet, o cara mandou até uma colônia para mim. Parece coisa de ET, né? Mas isso aí é PVC. Ele cria na laje, a manda saia deles lá, que não é a nossa tidioides, é a quadrifaciata. Na laje da casa dele em Belo Horizonte. Mas aí já é uma coisa mais futurística, né? O custo de um negócio desse é altíssimo, esse material plástico. Ou ele consegue isso barato, porque é inviável para a produção em larga escala. Então, a perspectiva empresarial do empreendimento é você ter melgueiras racionais, com fácil manejo, com altura de certo, para você coletar higienicamente e buscar os índices zootécnicos e agronômicos, que é isso, índice de produtividade. Aí, você tem para todo mundo, para todos os gostos e possibilidades, e bolsos também. O sujeito que quer produzir mais, ele vai trabalhar usando índices agronômicos e zootécnicos. Se ele não vai criar para a produção, ele quer manter só, é outra conversa. Mas é preciso prever as duas coisas. Os produtos, novamente. A meliponicultura migratória, que é uma polêmica recente nossa, mas eu não vejo nenhum problema. Não vejo. Dentro do que eu penso tecnicamente, eu não vejo problema nenhum. Existem já algumas iniciativas nesse sentido. Na Bahia e fora da Bahia. Fora da Bahia é muito mais comum que na Bahia, porque o custo disso, aí tem custo. Quanto é o litro do combustível, o carro, o local que vai ficar, entendeu? Esse ano, em Salvador, a florada não existiu. Naquela região litoral não existiu. A única salvação da produção seria a migratória. Pois é. Então, ou o sujeito vai alimentar, ou ele vai fazer a migratória. Se alimentar tem custo, se vai migratória tem custo. Então, ele tem que ver quais são as possibilidades dele, e é por isso que eu acho que a associação e o cooperativismo, nesse sentido, faz a diferença. Isso aí é um meliponário também migratório, montado depois com uma da saia, de Cabo do Sul. Alguma coisa aí tem uma certa possibilidade, por exemplo, essa tiúba do Maranhão, a questão da própolis, tipos diferentes de geoprópolis no caso,
não é? Isso é no Maranhão, mas aqui na Bahia tem também. E aí tem vários trabalhos, né? Tem esse trabalho da Renata aqui, que deve defender agora em fevereiro de 2015, que começou com uma brincadeira nessa linha de atividade microbiológica. E talvez esse nome até mude, porque a gente terminou bolando um dispositivo de coleta, caiu na besteira de apresentar no Congresso, hoje está todo mundo usando. E aí, não é que você quer ser inédito, nosso trabalho é para o povo, é para a sociedade. Mas vocês me pediram as fotos, né? Se você não publicar, você perde crédito, infelizmente. Né? Tem aí a prática de colheita de geoprópolis, né? De geoprópolis, está aspirando os pedaços de geoprópolis. O samburá, olha a quantidade de bolota que tem no negócio desse, quantas viés essa abelha deu, quantos grãos de pólen tem disso aí. A parte de físico-químicos, poliarmazenado de samburá, também, trabalho da Dailton, do mestrado. A parte de hidromel, produto que está crescendo muito, a gente viu na Argentina, no Uruguai, na Costa Rica, no México, e quando chegou na Europa eu fiquei doido, não acreditei no que eu vi lá. Vocês sabem que isso aí é coisa dos vinques, né? Aquela coisa bem antiga, né? A bebida fermentada de mel de abelha, que era a principal bebida da Idade Média, né? Mas existe um mercado nobre, tipo vinho nobre também, que é caríssimo e que a gente não explora. A gente não explora, um potencial muito grande. Polinização de culturas, então tem laranjeira, Generosa defendeu esse ano, no ano passado. Tem vários trabalhos como esse aí, que a grande poli está passando pelo vento, não está passando, as discussões que são feitas, os visitantes florais, qual é o comportamento de cada um, quem poliniza através do comportamento, se toca os estames, o estigma, etc. Né? São várias abelhas aí, a distribuição dentro de pomar, rádio, voo, aquela história que eu estou falando, não adianta quantas caixas eu vou colocar, eu tenho que fazer o requerimento de polinização antes. Precisa de polinizador ou não precisa? Precisa de abelha para polinizar na área? Cada área tem que fazer o seu trabalho. Entendeu? Se você já tem história, tudo bem. Se não tem, você vai ter que fazer o seu trabalho. Marcar, pode ser uma etiquetinha marcada como essa que é importada da Alemanha, ou você pode pintar com aquele outro lá que é o nosso marcador. É o nome daquele negócio? Corretivo. Aí a parte de soltura, recaptura para ver raio de voo, o comportamento da flor, filmagem, fotografia, como é que funciona, encosta. Isso é um trabalho minucioso para você chegar e dizer, ó, pode fazer porque realmente dá certo. Levantamento geral de espécies na mesma região, a quantidade de planta tem lá, plantinha ruderal, planta que só aparece em áreas degradadas, né? Mas que tem importância para elas também. São muitas plantas diferentes. E a análise polínica desse material, para depois bater com mel. Cultura como o café, por exemplo, né? Tem lá o trabalho de Kátia aí na Planaltino, né? Levantamento de planta também. Olha o urso numa flor de café, gente. Olha para isso. Olha a massa de pólen na perna traseira dela e como ela entra para pegar o néctar. E aí tem a Gabriela que está defendendo agora a tese com esse material. Aí tem tudo, tem o estudo de néctar, botão floral. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um capilarzinho para ver o volume de néctar, depois joga no refrator para ver açúcar e por aí vai. Então são esses pequenos detalhes que no final vai lá para o produtor. O megastigma de novo, aí vem os grãos de pólen megastigma, o isolamento de cultivo. Aí chega a parte de higiene, porque a gente também está preocupado com essa coisa do aumento. Claro, você está vendo, o pessoal está fazendo migratória de aves do sul do país para cá, para o norte. O que tem lá no sul do país? Nossas abelhas são africanizadas, são híbridos, portanto ela tem uma resistência natural, tem uma capacidade higiênica alta. Mas as abelhas do sul do país, elas estão muito próximas das raças europeias. Então talvez não seja tão africanizada quanto as nordestinas. E nesse processo migratório pode ser que ácaros esteja subindo, entendeu? No oceano pode subir. Então há uma preocupação, e esse processo é um processo irreversível. Eu não tenho a menor dúvida que é um processo irreversível. O que nós temos que fazer é coisa mais ou menos desse tipo aqui, ó, se prevenir. O que está acontecendo agora? Como é que a gente pode saber? Como é que a gente pode desenvolver? Então tá lá, vamos lá medir aí, medimos. Esse transporte do estado para o outro, a participação importante aí. Sim. O trânsito